Olá para todos, graça e paz. Estou aqui fazendo um vídeo de esclarecimento por conta de uma mensagem, uma pergunta que eu recebi no direct. Não foi uma crítica, foi uma pergunta. E eu entendo, porque eu deixei de mencionar um detalhe importante no vídeo anterior, onde eu falava sobre uma curiosidade, sobre a origem do nome de Deus. E isso deve ter gerado uma pequena confusão. Para quem lembra dessa folhinha, eu usei no último vídeo, eu escrevi todas essas letrinhas aqui para falar, por exemplo, de como era escrito o nome de Deus no hebraico arcaico, hebraico bíblico, Então o nome de Deus era escrito com as letrinhas Yod, Re, Vav e Re. E nessa época, quando se começou a representar então através de letras, o nome de Deus, havia uma pronúncia correta que, junto não só essa palavra, que representava o nome de Deus, como outras palavras, essa pronúncia foi se perdendo com o tempo. É como se o hebraico arcaico começasse a deixar de ser falado, Hoje nós temos hebraico moderno, e por conta disso começou-se a perder-se então a forma de pronunciar corretamente as palavras. Como eu mencionei no vídeo anterior, o hebraico ele é composto somente por consoantes. Não existem vogais no hebraico. Mas ele era pronunciado, todas as palavras, todas as sílabas, todas as letras eram pronunciadas com vogais. Formavam-se sílabas e formavam-se palavras. Como começou-se a perder-se essa forma de pronúncia correta, muitas palavras começaram a cair até no risco de deixarem de saber como se pronunciavam determinadas palavras. Foi criado então uma série de sinais chamada de sons vocálicos. Não são vogais, são sons vocálicos. Eles representam então a vogal em determinada palavra e aí você lê as consoantes e sabe como pronunciar por conta do acréscimo desses sons vocálicos. Então, esse era o nome de Deus no hebraico antigo, hebraico bíblico, hebraico arcaico, que hoje ninguém sabe como se pronuncia, porque você não tem a presença aqui dos sons vocálicos. Eles chegaram até a figurar depois nessa palavra, mas os judeus removeram isso. Esse aqui vem do texto massorético, na época dos maçoretas eles começaram a se usar esses sons vocálicos. Mas eles removem isso para evitar então que o nome de Deus seja pronunciado. Até hoje o nome de Deus ele é impronunciável. Não se sabe como se pronuncia essa palavra aqui. Propositadamente isso, porque os judeus têm essa ideia de não falar o nome de Deus em vão. Então, sabe-se como se escreve, mas não sabe-se como pronunciar esse nome aqui. Na época dos maçoretas, eles não pegaram essas vogais dessa palavrinha. Por que nessa palavrinha? Falei no vídeo 1 também. No lugar da pronúncia do nome de Deus, eles falavam então essa palavra, que é formada por um Aleph, um Dalet, um Nun e um outro Yod. E esses sinaizinhos são os sons vocálicos. Esse aqui é um A breve, esse aqui é um A longo, esse aqui é um O. Então, Adonai, tem um A mais longo aqui, Todas as vezes que eles se deparavam com o nome de Deus, eles falavam então Adonai, significa o Senhor, para evitar de pronunciar o nome de Deus em vão. Tudo bem? Na época dos maçoretas, então, eles têm a ideia de colocar esses sons vocálicos, transportar cada um desses sons vocálicos para a palavra que trazia aqui o nome de Deus. Não com a ideia de você falar isso aqui com as vogais, mas com a ideia de você fazer uma referência de que toda vez que você encontrar esse nome, você falaria então Adonai. Então preservaria-se o nome de Deus na escrita e os sons vocálicos serviriam apenas para você se lembrar então que aqui você falaria Adonai. Também porque ninguém sabia como se pronunciar isso aqui, essa palavra aqui. As primeiras traduções foi feita por cristãos, para outros idiomas. E o que aconteceu? Quem pegou esse texto já com os sons vocálicos não sabia desse detalhe, acabou traduzindo isso aqui de forma literal e acabou ficando essa palavra aí, Yehovah.
Ou seja, essa é uma palavra que foi traduzida como nome de Deus, mas que ela não existe. Isso aqui não é Yehovah. Isso aqui com as vogais não é Yehovah. Isso aqui continua sendo impronunciável até os dias de hoje. Pronuncia-se Adonai. Como eu disse, significa o Senhor. E mais à frente, não sei se foram os alemães ou quem foi, foram várias traduções para outros idiomas, né? Eles pegam então e fazem o quê? Isso aqui acaba se tornando Jeová. Essa palavrinha não existe. Inclusive ela deriva de uma palavra também que não existe. Então tem muita gente brigando aí, dizendo que o nome de Deus correto seria o nome de Jeová. Não é? Mas na verdade estão brigando por algo que não existe. Isso aqui nunca figurou no Antigo Testamento como nome de Deus, nem essa palavra aqui. A palavra continuava impronunciável, com os sons vocálicos ela era pronunciada como Adonai. Tá? E aí que eu comentei que no hebraico arcaico, eu esqueci de mencionar que no hebraico arcaico, no hebraico bíblico, não existe a palavra J. E a pessoa comentou que me indagou essa questão porque ela tomou conhecimento que existia sim a letra J no hebraico. Sim, existe a letra J no hebraico moderno. No hebraico arcaico, a língua original das escrituras sagradas, não existe a letra J. Tá? Josué era falado como Yod. Tá? O Yod tem som de Y. Nada que você lê como J no Antigo Testamento é J, porque essa letra não existe no hebraico. Tá? Então vocês estão diante de nomes, né? Não vou dizer que Deus se importe de você chamá-lo de Jeová, não posso dizer isso, mas que esse nome não existe, não existe. Jireh é um nome que não é o nome de Deus, Jeová não é o nome de Deus, Yehovah não é o nome de Deus, o nome de Deus permanece até hoje impronunciável. Tudo bem? Acredita-se que essa palavra tem a ver com o verbo ser. E por conta disso, os judeus costumam se referir a Deus como o Eterno, que seria o verbo ser na sua plenitude. O Deus de ontem, hoje e o de amanhã, o de sempre, ou para sempre. Esse será o eterno hoje, amanhã e para sempre. Nesse sentido, né? Uma referência ao que poderia ter relação com a palavra que representava o nome de Deus. Mas ninguém sabe como pronuncia-se isso. Então eu quis dar esse esclarecimento, que realmente no hebraico bíblico não existe a letra J. Existe a letra J no hebraico moderno. Ela é o Gimel, né, que é o G, com um tracinho que forma o J. Bem como a palavra Yehovah, Jeová, não representa o nome de Deus no hebraico antigo, nunca figuraram como o nome de Deus, tá bom? Deixa a todos meu abraço aí, fiquem todos com Deus então. Qualquer pergunta pode escrever no direct que a gente vai respondendo aqui com o maior prazer, tá ok?